Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu pretendo responder a seguinte pergunta: as línguas faladas no dia de Pentecostes foram línguas estranhas ou idiomas humanos? Vejamos o que a Bíblia diz. Estou diante do texto de Atos, capítulo 2. Você pode pegar a sua versão em língua portuguesa, acompanhar comigo, ou ainda fazer uso desta versão utilizada, Almeida Corrigida Fiel. Diz a palavra de Deus que no dia de Pentecostes estavam todos concordemente no mesmo lugar. Esse todos se refere a quase 120 discípulos, porque o contexto nos mostra isto. No capítulo 1, a gente vai observar que havia algumas mulheres, e vai especificar o nome de algumas delas, os apóstolos, os irmãos de Jesus, agora após a ressurreição e ascensão de Cristo, já se encontrava neste recinto, o qual eu não sei qual é. Existem algumas sugestões sobre o local onde eles estavam. Alguns chegam até a sugerir que seria um lugar chamado cenáculo, mas acontece que a gente não vai fechar a questão no local em si. O fato importante, o que o texto descreve, é que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E esse todos se refere a aproximadamente 120 discípulos da parte de Cristo Jesus. Diz no versículo 2 que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Observe que a expressão é de repente. Note que não há, da parte do homem, um expediente a ser adotado para que Deus possa realizar algo. Pelo contrário, de repente indica a forma unilateral da parte de Deus. Deus, em sua soberania, ele julgou propício naquele exato momento, no momento que ocorreu este evento, que assim sucedesse. Note que o homem não tem como fazer uma cartilha e se as pessoas seguirem essa listinha para fazer com que haja uma produção, quando não uma reprodução de um fenômeno espiritual. Pelo contrário, Deus é soberano e de uma forma unilateral, isto é, que depende tão somente da sua vontade, do seu querer, ele age. E ele agiu, conforme a expressão assim, de repente. De repente veio de onde? Veio do céu, um barulho como de um vento veemente e impetuoso. E esse barulho encheu toda a casa. Como consequência, depois deste fenômeno audível, houve um fenômeno visível, porque aquelas pessoas, cerca de quase 120 que estavam ali, naquele lugar, eles viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Já tivemos o fenômeno audível, visível, e depois vamos ter um outro fenômeno. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Destaco aqui a palavra noutras línguas. Observe que não começou a falar uma língua, tipo o aramaico. Não começou a falar tampouco o hebraico, por exemplo. Por causa de quê? Em português foi traduzido de uma forma muito boa, porque diz assim: e começaram a falar noutras línguas, isto é, várias línguas, diferentes línguas, porque é esta a significação da palavra heterais, esta que se encontra aqui. Esta aqui foi traduzido como noutras, heterais, ou seja, diferentes, várias, noutras ou outras línguas. Não foi uma língua apenas. É forçoso achar que um fenômeno na forma de uma linguagem apenas se constitui ou associa-se ao que ocorreu no dia de Pentecostes. Porque, repito, as línguas faladas no dia de Pentecostes não foi uma apenas, e sim várias línguas, outras línguas
diferentes línguas, ou conforme a versão na Corrigida Fiel, noutras línguas. Vou ver o que nos diz a Almeida e Corrigida, quando diz que, conforme noutras línguas, uma vez mais, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Volta à Almeida Corrigida Fiel, já que foi o texto que eu comecei. Depois de fazer essa observação na expressão noutras línguas, porque foram várias línguas e não apenas uma linguagem ou uma língua, diz categoricamente que quem concedeu a capacidade daqueles discípulos falarem em línguas, e várias línguas, foi nada mais, nada menos do que o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso significa que as línguas faladas no dia de Pentecostes têm esse elemento sobrenatural, independente da forma que se deu o fenômeno. Todos nós temos que dar a mão à palmatória e reconhecer que, biblicamente, o dom de línguas, conforme está preceituado em Atos capítulo 2, é de origem divina e não uma reprodução humana. É um efeito miraculoso nos discípulos, de modo que eles começam a falar em várias línguas, isto é, em diferentes línguas. É uma capacitação sobrenatural, veio dos altos céus. E a gente não pode, em hipótese alguma, dizer que esse fenômeno é outro senão aquilo que já está devidamente registrado. E vejamos o versículo 5 para ampliar o nosso entendimento. Já sabemos que houve fenômenos audíveis, visíveis, cerca de 120 pessoas estavam num determinado local, teve um som como de um vento impetuoso, houve línguas repartidas sobre cada um deles, eles começaram a falar diferentes línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem, e tem a informação para nos situar contextualmente que em Jerusalém estavam habitando judeus, ou seja, aqueles judeus vieram de outras regiões, eles nasceram fora da Palestina, fora de Jerusalém, mas por costume eles vinham na peregrinação, naquela festividade, no caso aqui em Pentecostes, eles vieram e de vários locais da época que eram conhecidos. Aqui a expressão é: vieram de todas as nações que estão debaixo do céu, representando aqui a universalidade daquele contingente, das pessoas que estavam fazendo parte daquela multidão. Fala que quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e a multidão estava confusa. Por causa de quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Note que porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A gente já tem informação anterior que a concessão da fala em línguas foi uma ação sobrenatural da parte do Espírito Santo de Deus. Como resultado, a gente vê que as pessoas que eram compostas ou representavam várias nacionalidades, elas ouviam falar na sua própria língua, língua que eles foram nascidos, porque eles nasceram fora da Palestina. Eles nasceram em outros locais, em outros países, em outras nações. E observe que as línguas faladas, elas foram o quê? Identificadas. A gente vai ver isto nos versículos posteriores. Mas as línguas foram identificadas e eram línguas conhecidas, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles ficaram pasmados, maravilhados, dizendo uns aos outros, porque eles reconheceram que naquele grupo de discípulos havia os galileus, com seus sotaques característicos, e eles fazem a seguinte pergunta: pois quê?
não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eles ficaram maravilhados com a operosidade da parte de Deus, cada um falando conforme a capacitação do Espírito Santo. Repito, esse evento, em relação ao fenômeno de línguas, foi sobrenatural. Foram faladas diversas línguas, ou várias línguas, e as pessoas que estavam ali representando as nações ouviram nas suas próprias línguas. Por que ouviram nas suas próprias línguas? Porque foram faladas as suas respectivas línguas. Tanto é verdade que Lucas é tão cuidadoso e criterioso que ele vai enumerar algumas nacionalidades ali representadas para não deixar um pingo de dúvida, e ele vai mostrar para todos nós que aquelas línguas foram identificadas. Como assim? Porque ele vai dar uma descrição de quase uma dezena de nacionalidades ali representadas. E a gente precisa prestar atenção porque não tem apenas idiomas descritos, mas dialetos também. Ainda assim, está nessa categoria de uma língua estrangeira. Vejamos a listagem de Lucas. Como, pois, versículo 8, como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Repito, eles só ouviram nas suas próprias línguas porque o Espírito Santo capacitou os discípulos a falarem em várias línguas, isto é, noutras línguas. A capacidade deles ouvirem com uma certa perfeição se deu por conta do fenômeno de línguas, que foi justamente falar línguas que foram conhecidas, que eram conhecidas e identificadas. Se eram línguas conhecidas, eram línguas que a gente chama de inteligíveis, compreensíveis. As pessoas ouviam, identificavam, conheciam e por isso eles ficaram maravilhados. Quando ele começa a numerar a partir do versículo 9, partos e medos e elamitas, eu destaco aqui, ó, partos e medos e elamitas. Trata-se de quê? Trata-se do idioma da persa. São idiomas pérsico, ou seja, partos e medos e elamitas se refere a esse idioma. Quando, na sequência, ele menciona Frígia e Panfilha, eu vou aqui adiantar um pouquinho, ó, Frígia e Panfilha. Ele está se referindo à língua grega, mas em dialetos diferentes. Isso mesmo. Nessa região, a Frígia e Panfilha, eles falavam a língua grega, mas eram em dialetos diferentes. O que a gente observa aqui é que foram faladas línguas estrangeiras e dialetos também. Porque, como eu disse, tanto partos e medos e elamitas são dialetos diferentes da partos e medos e elamitas, dialetos da língua persa. E Frígia e Panfilha são dialetos da língua grega. Mas ele vai enumerar. Havia gente da Capadócia, Ponto e Ásia, até da Judéia. E alguém vai questionar assim, mas como é que pode? Da Judéia tinha que ser um idioma que eles conheciam, isto é, que os discípulos conheciam. Ora, observe que aqueles homens que estavam falando eram galileus, diz o texto. Eles ficavam maravilhados, por quê? Pois que não são galileus esses homens que estão falando. E havia na Palestina três províncias: Galileia, Samaria e Judéia. O sotaque do galileu era característico. Tanto é que era, vou dizer assim, entre aspas,
tão carregado que as pessoas identificavam. Quando Pedro está, por exemplo, lá em Jerusalém, o sotaque o denuncia, entrega-o de bandeja. É como se eu, Gustavo, estivesse numa outra região do nosso país e chegasse no deserto com esta forma chiada de toda pessoa que nasceu e foi criada no estado do Rio de Janeiro e é reconhecida pelo chiado. A gente fala de uma forma bem diferente das demais pessoas da região. Ou, de igual modo, o nordestino que vem aqui para o Sudeste, ele é imediatamente reconhecido por conta desse sinal característico, desse sotaque, desse modo de pronunciar as palavras. Neste caso, alguém vai dizer assim, mas todo mundo fala português em nosso Brasil. Sim, mas existe uma variedade de sotaque, entre outras coisas, característico dessa linguagem, dessa língua nossa, da língua vernácula, por conta da questão do regionalismo. Da mesma forma, entre tantas línguas faladas, dialetos da região da Persa, como eu já mencionei, partos e medos e lamitas, dialetos como Frígia e Panfilha, que eram da língua grega, até mesmo pessoas da Judéia, a linguagem ali, no caso, a linguagem falada era naturalmente o aramaico, mas galileus falando de uma forma bem característica, não como um galileu, mas sim como as pessoas da Judéia. E tudo isso, dentro daquela nacionalidade representada, criou um grande impacto. Mas havia gente da Capadócia, gente do Egito, da Líbia, Cirene, falou-se, portanto, porque havia forasteiros romanos, foi falado o latim, tanto judeus como prosélitos. Versículo 11 menciona, havia cretenses, a língua árabe foi mencionada. Por que estou afirmando isto? Por conta dessa descrição aqui bíblica. Todos nós temos ouvido em nossa própria línguas, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Resumindo, os discípulos falaram em várias línguas e dialetos e, consequentemente, eles ouviram em seus respectivos idiomas. Alguém vai dizer assim: ah, essa maneira de entender o texto e de ver não torna esses idiomas humanos algo sobrenatural. Quem disse isso? Porque se foi uma operosidade da parte de Deus, porque foi o Espírito Santo que concedeu a capacidade para que eles falassem em diversas línguas e não em uma linguagem apenas, como é que a gente vai dizer que não é um evento sobrenatural? Aqueles homens, vou colocar por conta própria a expressão indoutos, eles falaram de uma forma miraculosa, sem prévio estudo. Imagine só, a pessoa não aprende um idioma, mas o Espírito Santo capacita que a pessoa fale. Isto é algo sobrenatural. O elemento sobrenatural está justamente em você pronunciar algo inteligível, desconhecido para aquele que fala, mas conhecido para outra pessoa. E se a pessoa não se der por satisfeito, ela vai ter que negar não apenas este fenômeno de línguas, mas também um outro, vou dizer assim, fenômeno que aconteceu lá em Gênesis, numa referência a Babel, a cidade e torre de Babel. Havia uma só linguagem e Deus fez com que houvesse uma confusão das línguas. E a confusão das línguas se deu na forma de línguas misteriosas, línguas celestiais, línguas angelicais,
Se deu na forma de línguas incompreensíveis? Pelo contrário, foram idiomas humanos. E não é à toa que algumas pessoas vão dizer que este texto, de uma forma específica, em Atos capítulo 2, nada mais é do que o reverso de Babel. Havia antes uma só linguagem, e Deus faz a confusão das línguas de modo que surgem inúmeros idiomas. E aqui as pessoas falam em várias línguas, mas todos compreendem uma só mensagem por conta da universalidade do evangelho através das línguas. Deste modo, segundo nos fala Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, as línguas são sinais para os incrédulos. Serviu de sinal para os incrédulos. Aquelas pessoas que eram judeus, nascidas em outras regiões fora da Palestina, ouviram falar das grandezas de Deus nestas respectivas línguas. Não era na língua hebraica. A língua hebraica era tida como sagrada. Ademais, para boa parte dos judeus, a língua falada no céu, pelos anjos, inclusive, era o hebraico. Mas eles ouvem falar das grandezas de Deus através de vários idiomas e dialetos, línguas estrangeiras, porque foram concedidas aos discípulos a capacidade, pelo Espírito Santo, de falar noutras línguas, isto é, em várias línguas. Existe sempre pessoas que são zombadoras, pessoas que gostam de escarnecer as coisas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? Diz o texto. E todos se maravilhavam. Eles queriam entender o que estava acontecendo, porque não era fácil de digerir. Como é que pode? Galileus falando em várias línguas, no sentido de idiomas, de línguas estrangeiras, porque este é o fenômeno verdadeiro de línguas. E eles não conseguiram ali entender. Aí aparece um grupo diminuto de pessoas que gostam de escarnecer. Pode ser que estas pessoas, esse grupo menor, mas o texto deixa bem claro que eram pessoas que estavam zombando, estavam dizendo assim: não, estão cheios de mosto, eles estão embriagados. E algumas pessoas chegam a dizer que eles foram acusados de embriaguez porque não se entendia, que era uma linguagem incompreensível, ininteligível, uma linguagem, digamos assim, misteriosa. Nada disto, porque o texto anteriormente já deixa bem claro que eram línguas conhecidas e identificadas, tanto dialetos quanto idiomas. O texto deixa claro isto. Pode ser que estes homens não compreenderam o que estava sendo dito, talvez estavam um pouco mais distante das pessoas que estavam falando em línguas. Nós não temos a informação de como é que se deu a fala em línguas. Diz que todos falavam em diversas línguas, mas não sabemos se cada um falou um por vez ou ainda se todos falaram ao mesmo tempo. Vamos partir do princípio que eles falaram todos ao mesmo tempo. Aí alguém da região de Cirene, quando não forasteiro de Roma, eles ouviam naquele vozerio várias línguas sendo faladas, algumas pessoas falando no seu próprio idioma, e eles, como se em grupo, vão se aproximando e ouvem falar das grandezas de Deus. Isto é perfeitamente plausível. À medida que eu ouço as pessoas falarem, e eu vou me aproximando em grupo, porque eu estou me identificando, estou reconhecendo a linguagem, e eu entendo perfeitamente. Falavam das grandezas de Deus. São apenas sugestões, mas o texto não dá pormenores. Mas alegar que eles estavam falando palavras
desconhecidas, misteriosas, e que por isso foram acusados da embriaguez, isto não está alinhado com o pensamento de Pedro. Porque Pedro, ele vai se levantar, eles ainda estavam sentados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, e levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, escutais minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Ele está respondendo a este grupo de zombadores. Eram zombeteiros, entre aspas. Eram escarnecedores. Ou não entenderam por conta de estar um tanto mais afastado, porque quando se fala, vou dar um exemplo aqui, várias, uma pessoa fala uma língua só, ao mesmo tempo, a gente precisa se aproximar para saber o que cada um tá sendo dito naquela linguagem. Então, existe essa possibilidade desses homens zombadores, escarnecedores, eles não terem entendido e por isso zombaram, ou simplesmente era um grupo de zombadores. Sempre vai ter pessoas fanfarronas. Fanfarrão vai ter em todo lugar. Então a gente precisa ver isso direitinho. Mas o fato é que as línguas faladas no dia de Pentecostes, sem dúvida alguma, foram línguas estrangeiras. Dito de outra maneira, idiomas humanos concedidos de uma forma miraculosa, sobrenaturalmente. E foi um evento e um fenômeno da parte de Deus. Ou a gente lê isto, entende adequadamente e reconhece o fenômeno genuíno da parte de Deus, ou a gente vai dar uma outra conotação que não tem nenhuma relação com o que Lucas, o escritor, colocou, vou dizer assim, no papel. Fiquemos com o registro escriturístico, porque é isso que nos importa.